Chegou a hora de conhecermos o reino sangrento do Slayer, desvelarmos a ilusão cristã enquanto aguardamos o inferno passando uma longa temporada no abismo, sem qualquer intervenção divina de um Deus que odeia todos nós de maneira implacável, num mundo pintado de sangue e sem misericórdia, em que, ao sul do céu, encontraremos o diabo na música. E essa música agressiva, rápida e pesada é o thrash metal na sua forma mais extrema, tal como foi executado pelo Slayer ao longo de quase 40 anos, o que fez essa lendária banda se tornar uma das grandes referências musicais de nosso tempo. Portanto, agora é hora de falarmos dessa que é uma das mais consistentes bandas do Big Four dos Estados Unidos, do Big Four do thrash estadunidense. Uma banda que se manteve com uma formação bastante estável ao longo de quase 40 anos, que lançou uma discografia bastante sólida, em que mesmo o álbum mais fraco é bastante pesado, potente e característico de uma identidade única e inconfundível. E é por isso que o Slayer é tão respeitado na cena do rock and roll, do heavy metal e especialmente do thrash metal, dominando completamente a cena e definindo o que é o thrash metal na sua mais pura essência. Muito bem, eu vou falar da discografia do Slayer, né, que lançou ao longo dos anos 11 álbuns de estúdio. Né? Vou deixar de lado os EPs, os álbuns ao vivo, e esse álbum aqui, lançado em 1996, chamado Undisputed Attitude, que se trata, na verdade, de uma coletânea com vários covers de bandas punk, contendo também três músicas inéditas que, na verdade, surgiram de um projeto. Duas delas surgiram de um projeto de um dos guitarristas, o Jeff Hanneman, e uma última chamada Gemini, que foi composta por Araya e Kerry King. Mas eu vou deixar esse álbum de lado porque vou tratar apenas daqueles 11 que compõem de fato a discografia original do Slayer. Bem, como eu disse, trata-se de uma banda que manteve uma formação bastante sólida, com o Tom Araya, né, nascido no Chile, né, aqui nosso conterrâneo sul-americano, que logo na infância mudou-se com a família para os Estados Unidos. Ele assumiu na banda o baixo e os vocais, junto com a dupla de guitarrista Jeff Hanneman e Kerry King, e o lendário baterista, também de raiz latina, cubano, o Dave Lombardo. Eles formaram o Slayer no início dos anos 80, mais precisamente em 1981, na Califórnia. E a banda se manteve ativa até 2019, quando os membros resolveram encerrar as suas atividades. Algumas mudanças ocorreram, especialmente na bateria, né? Em alguns momentos, o baterista Dave Lombardo foi substituído por Paul Bostaph. E, como vocês sabem, o guitarrista Jeff Hanneman, ele inicialmente sofreu uma lesão por conta de uma picada de aranha no braço, o que o impossibilitou de acompanhar a banda nas turnês a partir de 2011, né, sendo substituído temporariamente por Gary Holt, né, o célebre guitarrista do Exodus. E depois, com o falecimento do Jeff Hanneman, o Gary Holt se tornou guitarrista permanente até o fim da banda em 2019. Muito bem, eu vou falar então dos 11 discos do Slayer, mantendo sempre aquela ordem daquele que eu considero o pior até o melhor. Lembrando, né, que na verdade eu considero todos os álbuns muito bons, né? Do primeiro, Show No Mercy, de 1983, ao último, Repentless, de 2015. O Slayer é uma das bandas que eu tenho aqui quase tudo, e especialmente em vinil. Né? Eu tenho aqui uma coleção que tem todos os discos da era da gravadora
América. E além disso, né, tem os discos nacionais, dos dois primeiros que foram lançados pela Metal Blade, o Show No Mercy e o Hell Waits. E apenas o último, o Repentless, que eu não tenho em vinil. Tenho apenas em CD. Os outros eu tenho tudo em vinil e em CD, porque de fato é uma banda que vale a pena colecionar. Bem, como eu disse, mesmo o pior disco é muito bom. E o pior disco, como muitos vão concordar, é o Diabolos em Música, lançado em 1998. Né? Vocês sabem que Diabolos em Música é uma expressão latina que se refere ao trítono, a uma escala musical que é considerada dissonante e que, segundo os padres na igreja, era uma distorção que desviava a atenção na missa. E é por isso que já foi considerada coisa do diabo. E justamente essa escala é muito utilizada no heavy metal em geral. Bem, apesar do ótimo título e da capa também muito curiosa, a banda, aqui nesse disco de 1998, fugiu um pouco das suas características mais próprias, originais, e deixou-se influenciar pela época, pelo chamado nu metal. E é possível verificar isso em muitas partes desse disco, algumas características, por exemplo, as timbragens, a afinação, o modo como as músicas estão estruturadas, os vocais de Tom Araya que estão um pouco mais abafados e os refrões que remetem um pouco àquele pula-pula típico do nu metal dos anos 90 e início dos anos 2000. Mesmo assim, é um disco muito interessante, com faixas muito boas, um disco pesado, né? Sempre que eu escuto para tentar entender melhor o que está acontecendo, eu vejo muitas coisas legais, é sempre agradável. Destaque para as faixas Death's Head, Stain of Mind e Perversions of Pain. In the Name of God também é uma faixa que vale a pena mencionar. Mas de fato é o disco que, ao contrário do que normalmente acontecia, quando o Slayer é que colocava os padrões para a música, né, ele estava seguindo talvez um padrão que não era o seu próprio. Né, e isso, talvez os próprios músicos, né, o Kerry King, de fato, ele hoje em dia ele entende, né, que esse foi um dos trabalhos mais discutíveis da banda ao longo dos anos. Bem, em décimo lugar eu vou colocar Divine Intervention de 1994. Embora não tenha as mesmas influências do álbum de 1998, é um álbum que remete, né, a algo que está recorrente na carreira do Slayer, que é uma tentativa de soar mais cru, mais direto, mais rápido, mais pesado e às vezes perder um pouco de uma característica melódica que, mesmo com todo o peso e rapidez, os outros álbuns têm. Esse disco, embora também muito bom, pesado, né, com faixas muito interessantes, como a faixa título, que para mim é a melhor, a Divine Intervention, Killing Fields, Ditto Head, e as letras também muito interessantes, né, recheadas de críticas, principalmente à religião, e temas mais sobre a violência. Geralmente, os temas de religião, de crítica da religião e satanismo são compostos pelo Kerry King, né, as letras, e os temas de violência e guerra são compostos pelo Jeff Hanneman. Mas aqui a banda talvez soou um pouco mais pesada do que aquilo que estava se fazendo na época. É verdade que nos anos 90 o heavy metal estava passando por uma transformação, mesmo as grandes bandas de thrash metal estavam produzindo faixas e discos mais radiofônicos, mas o Slayer manteve a sua essência, ainda que com um disco que não é dos melhores, Divine Intervention de 1994. Muito bem, em nono lugar eu vou colocar o último disco do Slayer, que é esse aqui, Repentless, de 2015, que tem
a arte do brasileiro Marcelo Vasco, né, na arte gráfica, que contém na bateria Paul Bostaff e na guitarra Gary Holt. Né? O Gary Holt, ele entrou na banda, mas eu sempre tive a sensação dele ser um músico contratado que não participou muito das composições. E enfim, é um disco bom, né, que manteve assim e deu aquilo que nós esperávamos do Slayer nessa altura do campeonato, né? A faixa título é muito boa, né? Eu gosto muito da Vices, né? Uma letra bastante forte, e de canções que a banda executou na sua última turnê, como Cast the First Stone e When the Stillness Comes, né? Eu também gosto da faixa You Against You. Mas é um disco que na discografia do Slayer ainda fica atrás dos que vem na sequência. E o próximo, em oitavo lugar, eu coloco God Hate Us All. Um disco bastante forte, pesado, muito bom, com duas faixas que são clássicas na discografia da banda, que são Disciple e Bloodline. E essas faixas aqui certamente estariam numa coletânea com as melhores do Slayer. Mas o que me faz colocar esse disco um pouco ao fim, digamos assim, da lista dos melhores, é que ainda é perceptível alguns elementos desse new metal dos anos 90 e 2000, né? Uma certa gritaria em alguns momentos, como na faixa War Zone, que, embora característico do Slayer dos anos 2000, é algo que, enfim, para o meu gosto, né, o meu gosto pessoal, fica um pouco aquém dos álbuns clássicos. Mas é um disco muito forte, né? Essas duas faixas, especialmente a letra da faixa Disciple é magnífica. Eu gosto também da Gods and Death, New Faith, né? São três faixas que já arrebentam com uma crítica violentíssima à religião, que é típica do Slayer. E, enfim, é um disco muito bom mesmo, né? Ainda que não tão bom quanto os que vêm na sequência. Como, por exemplo, em sétimo lugar, Christ Illusion, de 2006. Aqui o Dave Lombardo voltou à banda, né, depois de um hiato, e a banda ofereceu de fato um grande disco, né, com destaque para as canções Flash Storm, Jihad e Cult. Na faixa Cult também, sempre essa crítica da religião, as letras do Kerry King são as que mais me chamam a atenção. É um disco muito bom, embora eu prefira o disco de 2009, o último com a formação clássica do Slayer, que é World Painted Blood, de 2009, né? Além da faixa título, Hate Worldwide também se tornou um clássico. American, Play with Dolls, né? Sempre a temática, né? Mesmo que talvez o Slayer às vezes pareça uma espécie de AC/DC do thrash metal, sempre oferecendo aquilo que se espera, mas é sempre surpreendente como eles mantiveram realmente essa qualidade, essa energia, essa potência ao longo de tanto tempo. Bem, com esses 6 álbuns, né, eu fiz então digamos assim, a primeira metade da discografia, e agora eu vou passar para os 5 melhores, que são os 5 primeiros, que são os discos clássicos do Slayer, lançados entre 1983 e 1990. E aqui então vamos conhecer os melhores naquela que é a minha opinião. Caso você não concorde, por favor, se manifeste, escreva e diga por que você prefere um disco em comparação com o outro daqueles que eu estou listando aqui. Em quinto lugar, eu coloco Show No Mercy. Agora eu vou mostrar os discos em vinil aqui, né? Show No Mercy, o primeiro disco, em minha opinião, o quinto melhor do Slayer, lançado em 1983, alguns meses depois do
do Kill 'Em All, do Metallica. Portanto, não é o primeiro disco de thrash metal, mas na época foi o que havia de mais pesado. E é um disco que, pela capa e pelas letras, né, e por conta da influência do Venom, né, é um disco que pode ser visto até como um disco de black metal, em certo sentido, né? E basta ver aqui a imagem, né, por exemplo, do Jeff Hanneman aqui, com essa cruz invertida. Letras como The Antichrist e Black Magic. O próprio fato de o lado A ser chamado 6 e o lado B 66, né, formando o 666, mostra, né, que a banda estava bastante voltada para essa temática mais satanista, que se mantém também no próximo álbum, mas já dá lugar a uma perspectiva talvez mais de crítica social e relacionada à violência, e menos, digamos assim, a assuntos sobrenaturais, né? Mas a temática do mal, da violência, da morte está sempre presente, né? E faz parte, digamos, do universo conceitual da banda. E a primeira faixa, né, do primeiro disco, Evil Has No Boundaries, né? O mal não tem limite, já mostra para que a banda veio. Eu gosto desse disco, mas entre os clássicos ele fica em quinto lugar, porque ele ainda, em alguns riffs e alguns solos de guitarra, ele soa um pouco com o metal da primeira metade dos anos 80, né? Muito influenciado ali pela onda do New Wave of British Heavy Metal, né? Então há algumas partes do disco que faz lembrar bandas como Iron Maiden e Venom, sendo que a partir do Hell Waits, de fato, nós temos o Slayer assim, de uma forma mais característica, a identidade própria da sua música. Mas antes do Hell Waits, eu cito em quarto lugar o South of Heaven, de 1988. Esse disco aqui é um disco muito bom, que tem uma característica diferenciada na discografia, porque é um disco com um ritmo mais lento, né? As faixas continuam pesadas e as temáticas permanecem, mas aqui talvez assim um ritmo mais próprio do doom metal, né? Mas com o peso do thrash metal. Então um disco que eu achei muito interessante, mas que causou talvez uma certa estranheza, ainda mais porque ele veio logo após o Raining Blood, que é o disco mais rápido do Slayer, né? Mas eu gosto muito desse disco, como eu disse, a faixa título é clássica, Silent Scream, Mandatory Suicide, um clássico, Ghosts of War e, enfim, até mesmo o cover do Judas Priest, Dissident Aggressor, também muito bom, um disco maravilhoso do Slayer. Em terceiro lugar, para surpresa de muitos, eu vou colocar justamente aquele que para muitos é o melhor, o Raining in Blood. É o disco clássico do Slayer, né, que colocou a banda assim como a banda insuperável em termos de rapidez e violência e técnica musical. É um disco bastante pesado, ainda bastante presente a temática satanista, né? Mas também principalmente a questão da violência, né? Angel of Death, uma faixa brutal, a crítica à religião em Jesus Saves, Altars of Sacrifice e Raining Blood, né? Que fecha logo depois de Post-Mortem, um disco que é, né, intenso o tempo inteiro, com algumas faixas um pouco rápidas demais, e talvez por isso eu coloque esse disco em terceiro lugar, porque eu gosto de uma certa cadência que tem nos discos do Slayer que eu considero os melhores, como no Hell Waits, que na minha opinião fica em segundo lugar, no meu ranqueamento. Um disco que eu gosto bastante, a faixa título é sensacional, a Down the Sleep é fantástica, né? A interpretação vocal aqui do Tom Araya, Praise of Death, Necrophiliac, Crypts of Eternity, enfim, um disco muito bom,
com uma bastante pesado e diferente de tudo que estava sendo feito na época, né? O disco que é de 1985 e que, né, é um clássico fantástico, absoluto. Mas o melhor para mim, na minha modesta opinião, é o Seasons in the Abyss de 1990. É mais um disco do ano de 1990 que eu coloco aqui nos meus rankings como o melhor. E por que o Seasons in the Abyss é o melhor? Porque ele, primeiro que ele é uma síntese das duas tendências da banda nos anos 80, né? A tendência da rapidez e da brutalidade com uma característica mais lenta e sombria, né? Presente no South of Heaven, com justamente aquela rapidez e aquele peso do Rain in Blood, né? Então, eu acho que aqui a banda atingiu a perfeição, né? As duas faixas lentas que fecham cada um dos lados do disco, né? Dead Skin Mask e Seasons in the Abyss, né? A faixa título, que para mim é a melhor faixa do Slayer, representam muito bem esse momento mais sombrio, em que não necessariamente é preciso uma rapidez alucinada para soar pesado e sombrio, mas é também presente nesse disco, né, faixas rápidas e pancadaria como War Ensemble e Temptation, Born of Fire, né, e faixas mais cadenciadas como Hallowed Point e Skeletons of Society. Enfim, o disco clássico, não é à toa que esse é o disco que produz aqueles maiores clássicos, né? Pelo menos 3 faixas desse disco, né, sempre foram tocadas nos shows da banda até o último show, né, em 2019. Show esse que foi registrado, né, no último lançamento oficial da banda, que foi justamente o disco ao vivo, Repentless Trilogy, né? Disco duplo ao vivo, né? Que originou até um filme, né? E vale a pena, né? Claro, mencionar aqui os discos ao vivo da banda, como Decade of Aggression, que eu tenho aqui, né? Em CD duplo e na versão em vinil. O Live and Dead, da turnê do Show No Mercy. E tantos outros. Vale a pena também mencionar, né, esse tributo nacional aqui, né, de bandas brasileiras como Dorsal Atlântica, Genocídio, Corsos, né, e tantas outras, chamado Brazil Painted Blood, The Brazilian Tribute to Slayer. Enfim, essa foi, né, a discografia do Slayer que eu comentei aqui. Mais um episódio da série The Dark Side of the Flame. Continuem acompanhando. No próximo episódio nós abordaremos a última banda do Big Four estadunidense, o Anthrax, e permaneceremos até o fim deste quadrimestre, ou seja, até o fim do mês que vem, abordando, né, as discografias das 30 bandas que eu considero as mais importantes e as melhores, aquelas que eu mais gosto do gênero heavy metal em geral. Continuem acompanhando, sigam o meu canal e até a próxima.